Boa noite. Estamos aqui reunidos, um grupo de acadêmicos do curso de Administração Pública da UEMA, para debater um pouco sobre os gastos no setor público com enfoque na previdência social. Sabemos que o modelo previdenciário brasileiro, ele é de repartição, né? Que pode ser direta, as contribuições de trabalhadores e empregadores, e pode ser também uma contribuição indireta, recebendo parcela dos tributos destinada à Seguridade Social, já que a Previdência faz parte da pasta da Seguridade Social, que é financiado com dinheiro da União, usado para cobrir o déficit que há entre receita e despesa. Diante dos estudos que foram realizados, da Previdência Social, eu gostaria de saber de você, Carol, de que forma você acha que essa previdência ela pode contribuir para o desenvolvimento regional? Os benefícios pagos pela Previdência Social representam a base de sustentação da economia de um grande número de municípios brasileiros de pequeno porte, com baixa atividade econômica e elevado grau de dependência do setor público. Nesses municípios, a Previdência Social, em conjunto com o setor público, constitui os principais responsáveis pela manutenção da atividade econômica local. Os valores dos benefícios pagos pela Previdência Social superam o Fundo de Participação Municipal, que é a principal fonte de recursos para a maioria dos municípios, e em aproximadamente 60% dos 5.564 municípios brasileiros. Noreitinho, você nos traz uma importante pesquisa de dados apresentada pela Secretaria do Tesouro Nacional referentes ao exercício de 2018. Gostaria que você nos falasse sobre esses dados para dar continuidade à nossa discussão. Atualmente, a Previdência concentra parte do orçamento da Seguridade Social. Em 2018, foram gastos 78%, ou seja, 716 bilhões, somente com a Previdência Social. 12%, que corresponde a 110 bilhões, com saúde. E 10%, correspondente a 88 bilhões, foram gastos com assistência social. Estes são os dados da Secretaria do Tesouro Nacional. Para calcular a situação fiscal da Previdência, é observada a diferença entre as despesas previdenciárias e as receitas. Quando essa conta é deficitária, por exemplo, em 2018, o déficit foi aproximadamente 285 bilhões. Para cobrir esse déficit, são tirados recursos de outras fontes, como, por exemplo, da Seguridade Social, para equacionar o déficit previdenciário, retirando dinheiro que poderia ir para a saúde ou programas de assistência social. A gente sabe que o dinheiro que entra na Previdência, que é de arrecadação dos servidores e empregadores, ele tem que ser, por lei, destinado apenas para a Previdência, né? Mas os impostos, a arrecadação de impostos que é empregado na Seguridade Social, além da Previdência, também está incluído saúde e assistência social. Mas será se é o ideal para o país? Será se isso é o ideal para um bom desenvolvimento regional, para que o dinheiro realmente da Previdência seja gasto de forma adequada? Edivaldo, fale um pouco para nós se você considera essa reforma da Previdência realmente necessária. O que é que você acha dessa reforma e ela é necessária realmente no seu ponto de vista? Segundo o Ministério da Economia, o governo gasta mais da metade de seu orçamento com aposentadorias, pensões e benefícios sociais. Conforme dados amplamente divulgados, se o governo reduzir gastos, terá mais recursos para investimentos em outros setores, como educação, saúde e segurança. Eles alegam que os gastos com os aposentados e pensionistas do INSS, da União e com os benefícios de prestação continuada estão muito altos.
fazem projeções assombrosas quanto ao uso do dinheiro arrecadado, como se a Previdência Social fosse a responsável por todas as mazelas, a curto, médio e longo prazo. Divulgam dados gráficos onde os gastos com saúde, infraestrutura e educação são muito pequenos, por causa dos altos valores gastos com a Previdência e que até o ano de 2026 ficará insustentável a manutenção do país. A PEC 287, da maneira como está tramitando, não trará benefícios para a população que depende diretamente da Previdência Social para receber os benefícios como aposentadorias e pensões. Edvânia e Gisele, e quais são os impactos sociais individuais advindos dessa PEC 287/2016? Como sabemos, né, a Previdência é um sistema contributivo e solidário. Nos artigos 194 garante a irredutibilidade e no 95 que ele deve ser financiado para toda a sociedade. Da forma como está sendo o texto da PEC 287, fere os princípios constitucionais dos direitos adquiridos dos cidadãos. As justificativas usadas pelo governo, pelos economistas, não cabem, porque ela é superativista, trata-se de um investimento e não de um gasto. Então, é um impacto totalmente negativo para a sociedade, para o cidadão. De modo geral, o texto da proposta da reforma da Previdência ela é completamente equivocada e um verdadeiro retrocesso social. Uma vez que a fundamentação de que essa proposta de economia com gasto de previdência seria destinada à educação, à saúde, é improcedente, uma vez que no parágrafo 2 da Constituição, do artigo 195, assegura a cada área a gestão de seus recursos. E pela lógica, é inadmissível uma transferência de recurso dessa natureza, tendo em vista que o quadro atual no tocante aos investimentos nas áreas anteriormente citadas. Enfim, vê-se apenas um cenário um retorno à responsabilidade individual, onde o cidadão será responsável por garantir sua própria provisão para o futuro de forma individual e segura, já que a gestão dessa nova previdência tem caráter privado. De qualquer forma, o trabalhador deve criar o hábito de poupar e investir para que tenha um futuro mais confortável. Bom, gente, diante dessa discussão, eu agradeço a presença de todos vocês. Com certeza saímos daqui com mais embasamento sobre os gastos da Previdência Social. E agora encerramos mais uma edição do programa Fala Previdência.